Meus queridos irmãos, como vocês já viram aí no card, né? É o card? No card, no GC. A proposta é bem interessante, que nós vamos trabalhar hoje, com a graça de Deus, capítulo 16 de Lucas, que vai falar sobre a parábola do mordomo infiel. Antes, vamos falar com Deus. Senhor, queremos te agradecer e te louvar por mais este momento. Pedimos a tua graça, a iluminação do teu Espírito Santo, que o Senhor venha ministrar em nosso coração, nos dando sabedoria e entendimento espiritual para entendermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Como no princípio nós havíamos dito, esta parábola de Jesus, ela é considerada no meio teológico, pelos intérpretes, pelos exegetas, como a parábola mais difícil de todas as que foram elaboradas por Jesus. Jesus, a bem da verdade, é o mestre das parábolas por excelência. E vale salientar que, quando Jesus apresentava as parábolas, ele não as elaborava aleatoriamente. Havia sempre uma razão, um motivo, um porquê, um fundo anterior, um fundo histórico. E a esse fundo histórico, a essa motivação, a gente chama na teologia de ambiente parabólico. Ou seja, é o ambiente, o contexto em que aquela parábola foi gerada. O porquê dele dizer aquilo que ele disse. E é importante também salientar que numa parábola você não deve estar prestando atenção a todo e qualquer detalhe, como por exemplo, a parábola do juiz iníquo. Aquela mulher que todos os dias estava à porta do juiz falando: faça justiça contra meus adversários. Então, naquela parábola, o juiz é comparado como sendo Deus. Só que aquele juiz era um juiz iníquo. E Deus não é iníquo. Então, se você tomar todos os detalhes existentes numa parábola como sendo algo que deve ser espiritualizado, algo que deve ser considerado como literal, você vai cometer alguns deslizes, porque nesta comparação, por exemplo, do juiz iníquo com Deus, Deus não tem nada de iníquo. Deus é justo, bom, amoroso, gracioso. Então existem detalhes que você deve ignorar, porque eles fazem parte de todo o quadro parabólico a fim de ressaltar algo, de ilustrar algo, de abrilhantar algo. Olha que Jesus não era brincadeira não, hein? Então, o que ocorre? Temos um problema também de querer espiritualizar tudo, né? E aí é complicado, porque podemos chegar a algumas conclusões, algumas interpretações que vai além do que as escrituras realmente preconizam. Aqui no capítulo 16, o fundo histórico são os fariseus, lá do capítulo 14. Vocês se lembram? Que Jesus ele é convidado para ir para a casa de um fariseu. Ele havia curado uma mulher lá na sinagoga que vivia curvada. E que dia que era? Um dia de sábado. E ele foi ignorado. Mas como é que ele faz isso? Uma mulher foi curada aqui no dia de sábado e tal. Hoje é sábado e não podemos fazer nada. Então perceba que a ênfase deles estava no sábado. Quer dizer, o sábado estava além das pessoas. A religiosidade investida no sabatismo, ali no dia de sábado, excluía os preceitos mais elevados, como, por exemplo, amar o próximo, praticar a justiça, exercer fé. Então, o sábado ele era colocado, a lei estava colocada acima da graça, acima do evangelho, acima do próprio Senhor Jesus Cristo, que vieram ignorar e falaram: eu sou o Senhor do sábado. Está entendendo? Mais importante do que o sábado são vocês. E ali eles ignoram. Só que, curiosamente, o fariseu convida Jesus para ir para sua casa. E quando ele é convidado, e olha que ele foi convidado num dia de sábado. Eles são muito espertos. Poderia ter convidado num dia de segunda-feira, no domingo, na terça, na quarta e na quinta. Agora, por que convidaram no sábado? Vocês vão entender. Porque ali havia um moço que era um hidrópico. Olha que interessante, hidrópico. O que é um hidrópico? O hidrópico é aquela pessoa que sofre de uma doença conhecida como hidropsia.
E o que é hidropsia? Hidropsia é o acúmulo de líquido seroso em determinadas cavidades do corpo. Então, há uma... Por exemplo, se fosse lá no Paraná, meu tio, por exemplo, ele morreu de barriga d'água. Barriga inchou com muita água, ficou aquela barrigona e chegou o momento que ele acabou morrendo, né? Então aquilo é um tipo de hidropsia, porque é uma quantidade de líquido muito grande nesta cavidade que acabou, ele foi secando, ficou só barriga, só, e ele foi secando com aqueles palitos, sabe, aqueles cambitinhos, e aquela barrigona enorme, né? Então esse moço sofria dessa doença, a hidropsia, e por esta razão era chamado de hidrópico. Mas olha que curioso, colocaram Jesus bem quase que de frente dele, bem ao lado dele, olha só, quer ver? Capítulo 14, olha, ele é convidado, né? E aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus, não era qualquer fariseu, eram os principais dos fariseus, para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele, colocaram ele bem de frente, com quem? Com o hidrópico, com um cabra doente, que não tinha cura naquela época. Por que será que convidaram Jesus para ir lá, hein? Num sábado, para comer e ficar diante de um camarada que estava doente, com uma doença incurável. Por que será, né? A hipocrisia deles, né? E observando Jesus, Jesus falou: ah, vocês me convidaram para vir aqui para a ceia do sábado? Eu sei por que vocês me convidaram. Eu já sei, só que vocês não vão receber essa bênção antes de eu fazer uma perguntinha para vocês. E aqui está, ó. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus. Então ali não era somente fariseus, o chefe dos fariseus. Havia também os escribas, que eram conhecidos como doutores da lei. Justamente dois grupinhos que eram uma pedra no sapato de Jesus, que dava trabalho, que perseguiam Jesus. Jesus falou: ah, sei o que vocês estão querendo, né? Eles estavam observando. É lícito curar no sábado? Por que Jesus pergunta isso? Porque quando ele curou a mulher, que está aqui no capítulo 13, versículo 10, ó, e ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado desta filha de Abraão, a qual já há 18 anos Satanás mantinha presa? Traduzindo, Jesus não estava nem com o negócio do sábado. A vida das pessoas estava além do sábado. A vida das pessoas estava além do sábado. Portanto, Jesus agora faz a pergunta que não quer calar: é lícito curar no sábado? Eles, porém, caladinhos, porque tudo que eles queriam era justamente a cura. Se a gente disser que não, ele vai embora sem curar. Se a gente disser que sim, a gente vai ficar contra a lei, porque nós sempre censuramos ele por curar no sábado. Jesus também colocou numa sinuca de bico. Se eu digo não, tá bom, tô indo embora. Se eu digo sim, tá, e tudo que eu já falei contra o sábado, e agora como que fica? Então o que eles preferiram? Ficar calado. E tomando-o, o curou e despediu. E disse-lhes: qual será de vós o que caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi, o não tire logo? Lá ele falou jumento, aqui ele apela. Vocês estão me entendendo? Então aqui, escribas e fariseus era uma classe que fazia parte da elite judaica. Só para que vocês tenham uma ideia, Paulo, por exemplo, ele era um fariseu fervoroso e era rico. Era uma classe rica que vivia das benesses do Estado. Eram pessoas de muitas posses, principalmente os doutores da lei, porque produzir um manuscrito levava muito tempo e eles cobravam muito caro. Não era qualquer pessoa que podia ter. Só a classe rica e abastada.
Então, Jesus está falando aqui com escribas e fariseus, é a continuidade. E dizia, né? Essa conjunção cai, ela é uma continuidade de uma história. E dizia também aos seus discípulos, ou seja, ele não estava falando apenas para os seus discípulos, que às vezes falava para os discípulos, é como diz um provérbio lá em Minas Gerais e lá no Paraná. A gente bate na cangalha para o burro entender, só que a gente fala cangaia, né? Tem que bater na cangaia para o burro entender, ou seja, você fala para esse, mas você está querendo atingir aquele. E Jesus está realmente dando uma lição e ao mesmo tempo falando para os discípulos, ó, não entre por esse caminho. E qual é o caminho? O caminho dos doutores da lei. O caminho dos fariseus. Qual era a ênfase que eles davam? ênfase na riqueza, ênfase no dinheiro. E a riqueza, ela tinha um nome aqui entre os hebreus, chamava-se Mamon. E a palavra Mamon, ela vem do siríaco e significa aquele em quem alguém confia. No que as pessoas mais confiam aqui na terra, senão no ouro, na prata, no dólar, no euro, na libra esterlina, nas riquezas, nas posses. Portanto, aqui estava o Mamon. E aqui estavam os amantes do Mamon. E a partir disso que nós vamos fazer a leitura, porque este é o fundo, este é o ambiente parabólico em que esta parábola se desenvolve. Bora lá. Capítulo 16, a partir do versículo de número 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás mais ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei? Pois que o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e assenta-te já. Escreve 50. Disse depois a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, agora aqui é Jesus falando, e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mais uma vez, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Continua a nos abençoar, estender a tua poderosa mão, nos dando graça e vitória, em nome de Jesus. Amém. Bom, como vocês viram aqui pela narrativa do texto, por esta parábola, um certo senhor entregou para o seu mordomo os seus bens, porque o mordomo era um econômo. Daí vem a palavra economista. O econômo, que era o mordomo, ele tinha como função trabalhar de maneira tal que ele pudesse administrar os bens do seu senhor em todas as esferas. Como havia, por exemplo, Daniel era um mordomo,
um eunuco, na verdade, né? José era um mordomo da casa de Potifar e tinha grandes responsabilidades. Quem mais? Nós temos Obadias, era mordomo de Acabe. Então, existem vários mordomos com responsabilidades especiais sobre a casa do seu senhor. Só que esse mordomo aqui, na parábola de Jesus, ele estava agindo de modo infiel na administração dos bens, porque ele estava sendo acusado de dissipar, ou seja, de ser um perdulário, de gastar aquilo que não era dele, de esbanjar, porque dissipar aqui é esbanjar. E se ele era um mordomo, significava que nada daquilo era dele. Tudo pertencia ao seu senhor. Não obstante, ele estava fazendo mau uso daquilo que era propriedade do seu senhor. Muito bem, quando ele é chamado a atenção para prestar conta dos bens do seu senhor, ele viu, como diz o povo por aí, né, que a casa caiu, a coisa ficou difícil. Então ele diz aqui: que farei, pois? Que o meu senhor me tire a mordomia, eu não serei mais mordomo, estou desempregado. Eu não tenho agora o que fazer, não tenho para onde ir, porque ele morava na casa do seu senhor, ele comia, ele bebia, ele tinha tudo ali. Só que agora ele estava perdendo tudo. E ele estava desempregado, como diz o outro, no mato sem cachorro. Como é que ele ia fazer agora para continuar sobrevivendo? Como que ele garantiria a sua aposentadoria e o seu futuro? Então perceba que o mordomo está aqui preocupado com o seu futuro, com o que vai acontecer depois, com day after, é isso? É o day after, o dia depois. Depois que eu for mandado embora, o que eu vou fazer? Quando eu perder essa função de mordomo, eu vou fazer o quê? Eu já sei. Aí ele bolou algo, né? Ele está me tirando a riqueza. Eu não consigo, eu cavar eu não posso, porque já estou com uma certa idade. Sair pedindo por aí eu morro de vergonha. Então eu não vou pedir esmola e também não vou executar um trabalho forçado, porque eu não tenho mais a disposição para isso. Mas eu posso fazer uma coisa, qual é? Vou chamar aqui as pessoas, os devedores do meu patrão, do meu senhor, e vou fazer uma negociata aqui, por debaixo dos panos. Alguns chegam a dizer o seguinte, que esse mordomo, como tem uma parte na Mishnah, que dizia que o mordomo ele tinha uma certa porcentagem nas negociações que ele fazia. Então, alguns entendem que é possível que esse mordomo ele exagerava os valores. Ele aumentava os valores, como acontecia no caso dos cobradores de impostos, que eles pegavam por um preço o imposto e passavam por outro. Alguns sugerem que ele havia exagerado no valor para ele poder se dar bem, e quando ele é mandado embora, visto que ele não ia usufruir desses seus bens, o que ele estava fazendo? Devolvendo, sem que os devedores soubessem, parte daquele dinheiro que ele havia exorbitado, que ele havia majorado, que ele havia agido com onzena, que ele tinha exagerado nos juros. Suponhamos, quando ele manda colocar 50, é porque ele já tinha roubado, ele tinha colocado 100%. Então ele estava fazendo aquilo, com essa atitude dele, ele estava se passando por bonzinho, quando na verdade não era nada disso, ele havia exagerado. Tá? Então ele tirava parte deste lucro aí. Se for isso, é pior a situação, né? Porque ele está agora prejudicando muita gente. Mas não há prova de que realmente fosse isso. Mas, por outro lado, ele está aqui dando um prejuízo para o seu patrão, porque ele chama o primeiro devedor e diz: quanto é que tu deve? 100 medidas de azeite. Tá, faz o seguinte, senta aqui rápido, porque eu tô para ir embora, então você tem que marcar rapidinho. Coloca 50 aqui. Você tá vendo então que eu estou aqui perdoando a metade da dívida que você tem com o meu patrão. Que ele tá mandando eu prestar conta porque ele quer saber quanto cada um deve. Eu preciso apresentar essa conta para ele. Então ele falou 50, tudo bem. E você? Eu devo 100 alqueires de trigo. Marca só 80. 20 fica aí entre nós aqui. Com isso, com essa atitude dele, o que é que ele estava objetivando? Garantir o seu futuro, garantir o seu pé de meia, garantir um local onde ele pudesse, depois de ser despedido da sua função de mordomo, ser amparado pelos seus amigos. Então ele estava agindo com esperteza.
Mas, ao mesmo tempo, o seu patrão, ao invés de criticá-lo, o elogia não pela prática moral em si, não pela questão moral, porque moralmente ele estava sendo um perdulário. No caso, dando prejuízo para o seu patrão, esbanjando tudo. E agora pior, na cara dura, como diz o povo, né? Tirando aquilo que não era seu e dando para os devedores. Só que ele elogia o quê? A prudência que ele teve. Porque ele falou: eu preciso garantir o meu futuro. Ele estava preocupado com o futuro, não era com o presente. Que o presente ele já sabia o que ia acontecer. Acabou tudo. Ele estava preocupado agora em garantir o seu futuro, a não passar necessidades, a ter um futuro tranquilo, uma boa aposentadoria. Então é isso que o patrão diz. O patrão diz: olha, diz o seguinte: e louvou aquele senhor. Quem é o senhor? O senhor aqui não é o Senhor Jesus. O senhor do mordomo. O injusto mordomo. Então aquele senhor, apesar de ter chamado a atenção dele para poder prestar conta da sua mordomia, essa atitude dele agradou o patrão, agradou o seu senhor, não o ato moral em si, mas a sua prudência, a sua habilidade. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Aí Jesus agora apresenta a expressão, a sentença que faz alguns até duvidarem do cristianismo. Até criticarem o cristianismo por conta do conselho que Jesus está dando aqui. Falou: como é que pode vocês fazer parte de um cristianismo onde o líder é corrupto, é injusto, porque está aprovando um ato de injustiça e aconselhando os seus discípulos que dariam continuidade às suas ideias, à sua proposta, a fazerem o mesmo, a serem também injustos. E olha o que Jesus diz: eu vos digo, granjeai amigos, fazei amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Faltar riqueza é o que estava faltando agora para esse mordomo, porque ele estava prestes a ser mandado embora, ia ficar desempregado, então acabou para ele a riqueza. Mas ele estava preocupado com o futuro. Jesus está dizendo: granjeai amigos com a riqueza da injustiça, com o mamão da iniquidade, com o dinheiro, com as coisas desta vida, com os bens desta vida. Sabe por quê? Para que quando essas riquezas aqui faltarem para vocês alcancem alguma coisa boa nos tabernáculos eternos, os amigos que vocês conseguiram com as riquezas desta vida, com a riqueza da injustiça, vos dê um lugarzinho no tabernáculo eterno. Como é que nós podemos entender isso? Jesus está dando aqui um mau conselho para os seus discípulos e também para os fariseus que com certeza estavam ali ouvindo? Como uma pessoa com um princípio moral tão elevado, bom, justo, poderia dar tal conselho para os discípulos, que eles granjeassem amigos com as riquezas da injustiça? É aqui que faz toda uma diferença. E ele diz: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Esse mordomo não foi fiel no pouco que ele recebeu, porque esse pouco aqui não era dele, era do seu senhor. E ele foi infiel. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Aqui também ele foi injusto. Ele foi infiel, apesar da sua prudência em pensar no futuro, porque ele não estava preocupado com o povo, ele estava preocupado com ele mesmo, em garantir o seu futuro. Por isso ele foi prudente. Ele falou: opa, eu não posso sair dessa daqui e ter um futuro, né, incerto. Eu preciso ter um futuro certo. Então, quando ele beneficia os devedores, prejudicando o patrão, ele nem está pensando no patrão
e nem está pensando nos devedores. Em quem ele está pensando? Em si próprio. Ele quer um futuro tranquilo. E ele continua: pois se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio, ou seja, que isso aqui não era dele, que ele era mordomo, estava administrando algo que não era dele, não fosses fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar ao outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Aqui ele fecha a moral da história. Então o que ele está dando aqui? Uma lição para quem? Para os escribas, para os fariseus, e ao mesmo tempo advertindo seus discípulos que não tem como eles amar a Deus e as riquezas, ao mesmo tempo servir a Deus e ao mesmo tempo buscar as riquezas. Veja que Jesus está repetindo aqui o que ele disse no Sermão do Monte, lá no capítulo 6, versículo 24. E Paulo corrobora essa assertiva de Jesus, esse mandamento de Jesus, quando ele diz para Timóteo: porque nada trouxemos para esse mundo, e fato é que nada levaremos dele. Tendo que comer e o que beber, com o que nos vestir, estejamos com isso contentes. Porque os que querem ficar ricos acabam caindo em tentação e laço e em muitas concupiscências nocivas, que submergem o homem à ruína, à perdição e à ruína. Mas tu, ó homem de Deus, apega-te ao que? A justiça, a piedade, ao fruto do Espírito, e toma posse da vida eterna para a qual tu foste chamado. Então perceba que Paulo está fazendo um destaque entre as coisas desta vida, as riquezas, o mamão, e vida eterna, e as coisas espirituais e celestiais. Isso daqui, ó, fiel, quem fosse é fiel no pouco, o pouco são as coisas desta vida, que comparada às coisas espirituais, aos dons espirituais, à eternidade, à nossa salvação, não é nada. Então há esse contraste. Paulo chega a dizer o seguinte: o que para mim era lucro, eu reputei por perda, por Cristo, e na verdade considero todas as coisas como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus e para que eu possa ganhar a Cristo. Então ele colocava Cristo, o Evangelho, os dons, a sua salvação, num patamar elevadíssimo, no local onde realmente eles devem estar. E Jesus da mesma sorte. E ele faz um contraste. Se você quiser viver aqui para buscar riquezas, você não pode agradar a Deus. Se você quer agradar a Deus, você não pode estar sendo servo da riqueza. Então veja que em nenhum momento a Bíblia diz que ser rico é ruim. Ou quem é rico vai para o inferno, ou quem é pobre vai para o céu. E nem tampouco que a riqueza é algo ruim. Mas o amor, quando você ama, que veja que ele diz: não podeis servir a Deus e a riqueza. Porque os fariseus, eles eram avarentos. E o avarento, em outras palavras, são aqueles que amam as riquezas, que buscam de forma ansiosa, gananciosa, as riquezas. E era isso que eles priorizavam. Porque eles não queriam perder as benesses do Estado. Eles queriam ser ricos e cada vez mais ricos, e não se importando se isso traria ou não prejuízo para as pessoas. E é justamente o que esse mordomo está fazendo, trazendo prejuízo para o seu senhor para se beneficiar, usando as pessoas como pedestal, que é justamente o que os fariseus faziam. Então tem aquelas pessoas que usam você como escada para atingir o seu objetivo, sem se importar em quem ele está pisando, contanto que ele consiga chegar onde ele gostaria de chegar. Ou seja, para um fariseu como este, e para as pessoas que servem a mamão e não a Deus, os fins justificam os meios. Ou seja, como eu vou chegar não importa. O que importa é que eu chegue lá. Então, quando Jesus diz isso aqui, ó: e eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. A interpretação que eu tenho aqui desta passagem bíblica, você pode concordar ou não concordar, é que não se trata de uma expressão literal. Você não deve entender isso literalmente, como se Jesus estivesse dando um mau conselho. Assim como o Senhor Jesus Cristo também disse assim, ó: quem quiser vir após mim,
tem que odiar seu pai, odiar sua mãe, odiar a sua filha, o seu filho, seus parentes e odiar a sua própria vida. Como é que alguém que manda amar os inimigos depois manda odiar os próprios parentes? Então a gente vê ali que a palavra odiar, amar e odiar, trata-se de um hebraísmo, que na verdade significa amar mais e amar menos, preferir um ao outro, colocar em destaque, por exemplo, colocar Jesus em destaque, preferir Jesus aos parentes, numa questão de posição. Jesus para mim é mais importante. Então, é amar mais a Cristo do que as pessoas. Então, Cristo está em primeiro lugar. Aqui, na verdade, se trata de uma ironia. E esta ironia é como uma mãe, por exemplo, que diz para o seu filho: vai, meu filho. O filho aprontou uma daquelas boas. Vai, meu filho. Olha, parabéns para você. Você está indo bem. Continue desse jeito que, olha, a vida te espera. Sabe, a prosperidade te espera, as bênçãos te esperam. Continue assim. Olha, você tem o aplauso da mamãe, mas na verdade o que ela está querendo é reprovar. E o que Jesus está fazendo aqui é uma reprovação contra a busca das riquezas, contra o coração, o amor à riqueza. Veja que aquele mordomo estava comprando o seu futuro, usando os amigos e fazendo amigos com a riqueza da injustiça. Da mesma sorte, os fariseus, de forma injusta, recebendo, e outros, e também priorizando, que na verdade a essência aqui é priorizando as riquezas, amantes da riqueza, porque eram avarentos. Então Jesus sentencia dizendo o seguinte: vai, faz o seguinte. Granjeie amigos, se preocupe muito somente com as coisas dessa vida, com as riquezas materiais. E lá na eternidade, vamos ver o que acontece. Amem as riquezas, dediquem-se às riquezas, porque os tabernáculos eternos, caso vocês não se preocupem com ele, e não se preocupem em adorar a Deus, e amar a Deus acima de todas as coisas, estão te esperando, quando na verdade é o contrário, porque lá no Mateus 23, ele diz que eles eram réu do fogo do inferno por conta das atitudes dele. E aqui no versículo de número 13, ele fecha dizendo o seguinte: nenhum servo pode servir a dois senhores. Porque a riqueza, se você não se cuidar os bens dessa vida, elas podem se tornar o seu senhor, que é o chamado de mamon aqui no final. Você pode ser escravo do dinheiro. Tem pessoa que é escrava do dinheiro, escrava da riqueza, escrava da posição social. E se você é escravo das riquezas, e nós temos um exemplo clássico. Olha só, o jovem rico. Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Pessoa que era moleza, né? Ah, você conhece os mandamentos? O 613? Conheço. O Hamitzvot? Conheço. E todos eles eu tenho praticado desde que eu era criança. Resta-me mais alguma coisa? Resta. Faz o seguinte: vai, vende tudo que você tem e reparta com os pobres. Falou, pera um pouquinho. A vida eterna é para o futuro. Eu sou muito rico, a riqueza que eu tenho é para desfrutar agora e eu sou jovem. Entre algo que está incerto no futuro e a riqueza que está nas minhas mãos, a qual eu amo, as quais eu amo, eu vou ficar com as minhas riquezas. A Bíblia diz que ele saiu e ficou muito triste, porque ele era muito rico. Este era um autêntico escravo das riquezas, um autêntico servo das riquezas. E por essa razão, ele abre mão da vida eterna, do tesouro no céu, para ficar com Mamon. Entre Deus e Mamon, o jovem rico ficou com Mamon e desprezou a Deus. Então é justamente isso que Jesus está falando. Você quer ser escravo de Mamon? Seja escravo. E depois, no futuro, quando você quiser ir para o céu, a sua salvação, estará tudo certinho, o céu estará aberto para você. Porque afinal de contas, né, o que é desprezar a Deus?
É muito prioritário servir a Mamon, que afinal de contas Mamon está aqui e você pode tocá-lo, você pode se beneficiar dele, você pode fazer grandes viagens, você pode comprar muitas joias, vestimentas, você pode almoçar nos melhores restaurantes, você pode desfrutar de todas as benesses que o mundo te oferece. Então é isso aí, depois fica tranquilo que o céu está aberto para você. Mas era justamente o contrário, então era uma ironia. E ele finaliza então: porque eu há de aborrecer a um e amar o outro. Amar ao outro. Ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não tem como você ficar com as duas coisas. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é traduzido como riquezas, mas a bem da verdade, Mamon significa aquele em quem alguém confia. Portanto, Jesus está ironizando, porque depois ele vai dar a sentença aqui embaixo. Tudo isso que ele disse aqui é mostrando que a busca da riqueza, o coração das riquezas, não trará para você um bom futuro. Então, por que aquele moço foi louvado? Não por causa do que ele praticou, mas por causa da sua preocupação com o futuro. E os fariseus e escribas não estavam preocupados com o futuro. Eles estavam preocupados com a vida aqui e agora. Não é isso que dizem as propagandas? Porque a vida é agora. Não é essa a proposta do mundo? A vida é agora. Os epicureus e os, como é que é? Estoicos. Comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Não tem futuro, gente. Não tem nada. Você quer viver? A vida é agora. Então vá. Faça amigos, granjeie amigos com as riquezas da injustiça. Se enche de dinheiro para que quando estas vos faltarem, eles abram o céu para vocês. Lá os tabernáculos eternos estejam esperando vocês. O que é o contrário. Se você priorizar a riqueza, se o seu coração estiver concentrado nas riquezas, se as riquezas forem um fim em si mesmo para você, e se as riquezas se tornarem o seu senhor, as portas do céu estarão fechadas. Por quê? Você tem um outro Deus habitando dentro de você. Um outro Deus. E Paulo, lá em 1 Timóteo, para a gente finalizar, capítulo de número 6, ele diz aqui o seguinte, ó. 1 Timóteo 6, versículo 7. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Por que as pessoas se corrompem? Por que muitos estão aí envolvidos em corrupção? Dinheiro. Por que muitos ministérios são perdidos? Dinheiro. 3 barras da ruína ministerial. A barra da saia, a barra de ouro e o São João da Barra. Tá entendendo? As 3 barras. E os 3 M's da ruína ministerial. Money, mulher e mundanismo. E aqui Paulo adverte sobre isso. E ele continua dizendo o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé. Desviaram. Há probabilidade de desviar, de cair, de perder a salvação? Não, aqui ele está dizendo, ó, se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Era justamente isso que os escribas e fariseus não seguiam, porque Jesus, ó, condena eles, que eles priorizavam o dízimo do endro, do cominho, da hortelã, e se esquecia do mais importante da lei, que era justiça, amor e fé. Estão aqui presentes nas palavras que Paulo está apresentando.
E ele ainda diz mais: milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna. E tabernáculos eternos. Para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Portanto, está aí o que nós entendemos desta expressão de Jesus, que torna esta parábola a mais complicada e a mais difícil de todas as parábolas de Jesus. Se você concorda, dá um amém aí. Sim. Se você não concorda, fala, não concordo por causa disso. Nós vamos aqui agora